Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo, as análises para os jogos dessa quarta, dia 21 de janeiro de 2026, data onde teremos aqui muitos jogos de Champions League. Nosso principal motivo de análise aqui no canal são os jogos da Champions, então trarei para vocês aqui as minhas análises, as oportunidades que eu identifiquei para a gente se posicionar nesses jogos aqui, que começam às 14h45, depois tem uma outra leva de jogos às 17 horas. Vamos falar de todos os jogos dessa rodada de Champions aqui nessa quarta-feira. Se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, comentar aqui nos comentários e inscreva-se no canal. Avisando vocês, eu estou começando aqui no YouTube com o Clube de Membros, tá? Então, para você participar, ser um membro aqui do meu canal do YouTube, você vai receber, além dos conteúdos de análise antes dos seguidores normais, né, dos inscritos padrão aqui do canal, você vai receber horas antes os conteúdos que eu posto aqui, além de pelo menos 2 vídeos exclusivos toda semana para o Clube de Membros. Então, seja membro do canal, é só você clicar aqui do lado de se inscrever, ali tem a opção de se tornar membro. Você se torna membro e tem essas benefícios, essas possibilidades a mais aí aqui no canal Stake Cheia, beleza? Então tá feito o convite aí. Seguindo para o vídeo, a gente tem então às 14h45, a gente tem aqui um bom jogo, Galatasaray e Atlético de Madrid. Galatasaray a 3h30, o Atlético de Madrid a 2h05, o jogo será na Turquia, né? Então a gente tem aqui uma situação onde o Atlético de Madrid, mesmo visitante, é favorito nesse confronto, né? E a gente tem alguns jogadores importantes aqui no time do Galatasaray, como por exemplo o Yilmaz, como por exemplo o Osimhen, que esteve agora recentemente disputando a Copa Africana de Nações pela sua seleção, a seleção da Nigéria. Temos aqui o Leroy Sané, também que foi uma contratação feita do Bayern de Munique, vem jogando muito bem aqui nessa equipe do Galatasaray, uma equipe forte, tecnicamente, muita qualidade nesse time do Galatasaray, e vai enfrentar o Atlético de Madrid, que vem aí no momento de oscilação, né? O time do Atlético de Madrid que perdeu recentemente jogos aí para o Real Madrid, seu arquirrival, e agora tenta melhorar sua condição na tabela de classificação da Champions League. Ocupa hoje a 8ª colocação com os jogos dessa terça-feira, agora das 17 horas, que ainda não iniciaram. Pode ser que o Atlético de Madrid perca essa condição aqui de estar entre os times que disputarão diretamente a fase de oitavas de final, sem passar por aquela fase extra de mata-mata, né? Então, o Atlético de Madrid precisará vencer o seu jogo para se manter nessa situação aqui dentro do G8 dessa fase de Liga da Champions. Já o Galatasaray lá na 18ª colocação com 9 pontos, né? Tá bem distante de uma possível classificação entre os 8 primeiros, mas precisa somar pontos também dentro de casa para garantir a sua vaga. Aqui o Galatasaray, que vem de 2 derrotas seguidas, perdeu para o Mônaco de 1-0 na última rodada, e para o San Giloise também por 1-0. Então o time do Galatasaray precisa aí melhorar a sua condição a nível de pontuação nessa competição aqui. Devemos ter um jogo onde o time da casa se apresente mais para o jogo, tente propor, tente colocar o time do Atlético de Madrid em situação de dificuldade. A gente tem visto o time do Atlético de Madrid ser um pouco mais propositivo, ser um pouco mais ofensivo, mas nesse contexto aqui de fora de casa, daqui a pouco poder buscar por um empate aí, que é um resultado interessante para o time espanhol também. Eu não imagino que a gente veja o Atlético de Madrid sendo o dono das ações desse jogo aqui, tá? Acredito que teremos aqui um interesse dividido entre as duas equipes, com a possibilidade, inclusive, do Galatasaray ser um pouco melhor no primeiro tempo, tá? Então, a minha sugestão aqui é ficar de olho no lei ao Atlético de Madrid para uma correção de preço aqui na primeira parte desse jogo. Depois, ainda nesse mesmo horário, às 14h45, temos Qarabag e Frankfurt, né? Aqui um jogo interessante também, porque são duas equipes que vivem momentos aí distintos na competição. O Qarabag, equipe lá do Azerbaijão, é o time que está na 22ª colocação. Nas últimas 5 partidas, apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate. Perdão.
Somando aí, portanto, 7 pontos, o Frankfurt com 4 pontos, tem apenas uma derrota e uma vitória e um empate em 6 jogos, 4 derrotas. Nas últimas 2 perdeu para o Barcelona por 2-1 e perdeu também para a Atalanta por 3-0, tá? O time do Frankfurt é um time que se envolve bastante em jogos de gols. Nas 6 partidas que disputou, fez 8 gols e tomou 16, ou seja, uma média de gols sofridos aqui bem alta para a equipe do Frankfurt. E o Karabag também fez 10 gols, tomou 13. Então, 2 equipes aqui com média de gols feitos e sofridos bem parecido, que leva a gente a olhar com mais atenção para essa odd de gols aqui, tá? 3,30 para o Karabag, 2,05 para o Frankfurt, odds praticamente idênticas ao jogo do Atlético de Madrid contra o Galatasaray que a gente acabou de comentar. Aqui a gente tem a odd do over 2,5 muito amassada, abaixo de 1,60. Então, para trabalhar mercado de gols nesse jogo aqui, o ideal seria a gente aguardar esse preço valorizar um pouco dentro do mercado. Então, levar para o live uma operação de gols pode ser interessante nesse jogo, tá? Correção de preço do lado do Karabag também acho que pode ser interessante, embora a gente tenha o time do Azerbaijão começando bem os seus jogos, fazendo sobretudo dentro de casa boas partidas aqui. O time do Frankfurt vem melhorando também, a gente tem visto aí os jogos do Frankfurt na Bundesliga, sobretudo, tendo uma certa evolução. Mesmo que o sistema defensivo não seja assim tão bom, a gente viu ali que é uma equipe que toma muitos gols, tá? Mas não faz diferença para o Frankfurt jogar fora de casa e nessa situação de tabela o time precisa muito pontuar. Então a tendência é que o Frankfurt vá para cima, a gente pode ter um lay ao time da casa nesse contexto aqui. Depois a gente vai para os jogos das 17 horas, começando aqui com Atalanta e Atlético de Bilbao. A Atalanta que vem numa situação interessante, na quinta colocação aqui, nas últimas 5 partidas, 4 vitórias e apenas 1 empate, né? Tem 13 pontos aqui até o momento na competição, então empatou 2 vezes na estreia e depois empatou de novo aqui contra a equipe do Slavia Praga. Esse resultado aqui a Atalanta poderia ter conseguido uma vitória, mas aqui, por exemplo, venceu o Chelsea, um adversário bem difícil, venceu por 2-1, venceu o Frankfurt por 3-0, antes disso havia vencido por 1-0 o Olympique de Marseille. Então, quando joga contra adversários aí melhor organizados, mais bem treinados, a Atalanta consegue se superar e fazer um jogo aí de superioridade, conseguindo bons resultados, e agora vai ter como principal trunfo aqui jogar dentro da sua casa, né, com o apoio da sua torcida. O estádio lá em Bérgamo é um estádio que tem um fator local bem pesado e pega o Atlético de Bilbao numa fase que está longe de ser a melhor fase da equipe. Nas últimas 2 partidas de Champions League, o Bilbao empatou em 0-0 contra o PSG, aqui fez um bom jogo, poderia ter perdido, o PSG teve muito mais volume, e empatou também contra o Slavia Praga em 0-0, tá? Então a gente tem aqui um time que empatou 2 partidas seguidas, mas não vem de uma race tão interessante aqui nessa edição da Champions. Então, hoje, o adversário da Atalanta, o Atlético de Bilbao, é um time um pouco mais acessível, né? O que não quer dizer que vai ser um jogo onde a Atalanta deva dominar durante a partida toda, tá? Mas em alguns momentos do primeiro tempo, principalmente, podemos ter o time italiano tendo vantagem, tendo superioridade em cima do Atlético de Bilbao. Minha sugestão para esse jogo é um lay ao Bilbao a 4,75. Acho que pode ser uma boa entrada para esse confronto, levando em consideração aí que um back a Atalanta precisaria que o time italiano tivesse muita superioridade, o que dificilmente vai conseguir desempenhar, porque o Bilbao vem para esse jogo provavelmente com uma postura mais reativa, tá? Ou seja, vai priorizar se defender com mais jogadores o time de Bilbao aqui nesse confronto. Seguindo adiante, a gente tem aqui Chelsea e Paphos. Esse jogo aqui a gente tem o Chelsea super favorito, abaixo de 1,15 a odd do Chelsea e 17 a odd do Paphos. O time do Chelsea tem alguns desfalques importantes aqui, mas a principal ausência no time do Chelsea é justamente o treinador, né, que acabou sendo demitido aí recentemente, o Enzo Maresca, né? Deu lugar ao interino Liam Rossenior, que vai comandar o time nesse jogo da Champions League, né? Não tem ainda jogadores importantes aí como Estevão tá fora por lesão, como o Malo Gusto também tá fora por lesão. Esses jogadores são dúvidas, pode ser que eles atuem durante um tempo dentro do jogo, mas tem aí o retorno, por exemplo, do Palmer, tem o retorno do Caicedo, né? Jogadores importantes que também estavam fora.
e retornam a titularidade aí nessa equipe do Chelsea. Chelsea, portanto, muito favorito contra a equipe cipriota do Paphos, time que faz a sua estreia nessa temporada aí na Champions League, primeira temporada da equipe. Até imaginava que o time não conseguiria fazer uma campanha no nível que está fazendo. O Paphos é o 28º colocado aqui, né? Tá na frente, por exemplo, de equipes como o Atlético de Bilbao, como o Frankfurt, como o Ajax, como o Villarreal, equipes que eu particularmente imaginava que teriam um desempenho bem melhor do que a equipe do Paphos aqui. Fato é que o time segue sonhando com a possibilidade de passar para a fase de playoffs. Para isso, precisa somar pontos nesse jogo aqui contra o Chelsea. Um empate já seria excelente para a equipe do Paphos, mas levando para a prática, o que a gente tem aqui é um jogo com pouquíssimas possibilidades da gente aplicar as nossas metodologias de trade. Eventualmente, uma goleada do Chelsea aqui seria um mercado que eu abordaria. No entanto, teríamos também uma odd amassada para esse mercado, tá? Se você quiser fazer alguma coisa aqui, a gente pode cogitar a possibilidade de, eventualmente, explorar alguma coisa no mercado, caso o Paphos abra o placar ou caso o Chelsea demore para fazer o seu gol, vá para o intervalo do jogo com a partida em 0-0 e a gente tem a movimentação no segundo tempo. Mas, levando em consideração que a gente tem vários outros jogos nesse mesmo horário das 17, eu deixaria um pouco esse jogo do Chelsea e Paphos de lado para que a gente pudesse trabalhar outros jogos importantes que a gente tem nesse mesmo horário. Seguindo, o próximo jogo nesse horário é Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise da Bélgica. Aqui a gente também tem outro super favorito. Nesse contexto aqui, o Bayern briga pela liderança da fase de liga, o que é muito importante porque quem classifica com a melhor campanha nessa fase aqui vai disputar os jogos eliminatórios dentro da sua casa. Então, a melhor campanha garante que o time consiga fazer os jogos decisivos aí, decidir as voltas de mata-mata dentro da sua casa. Então, para o Bayern é muito importante conseguir passar o Arsenal, que joga hoje, joga daqui a pouquinho. Eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não são 17 horas da terça. Logo em seguida o Arsenal vai entrar em campo, então a gente pode acompanhar aqui a possibilidade, dependendo do resultado do Arsenal, do Bayern vencendo o jogo e encostar novamente na liderança da competição. Então é muito importante para a equipe alemã o resultado desse confronto aqui. Joga em casa contra o time belga, que é o 29º colocado aqui com apenas 6 pontos. Venceu 2 partidas e perdeu 4 das 6 que disputou. Então é um retrospecto que não é bom. Na última partida, perdeu de 3-2 para o Olympique de Marselha. Havia vencido na anterior o Galatasaray por 1-0. E aqui, derrota para o Atlético de Madrid por 3-1. Derrota também para a Inter de Milão por 4-0. Derrota para o Newcastle por 4-0. Então é um time que toma gols em muita profusão. E a gente sabe, o time do Bayern é o time que tem a mais alta média, uma das mais altas médias de gols feitos nessa competição, tá? Só não é melhor ataque do que o Dortmund e o PSG. Os dois, Dortmund e PSG, marcaram 19 gols até o momento na competição e o Bayern marcou 18, tá? Mas é um time que, na Bundesliga, por exemplo, ganha todo o jogo de 5-6-0, então é uma equipe que tem um volume de gols marcados muito, muito alto. Então aqui a gente pode sim estudar a possibilidade de trabalhar uma goleada do Bayern de Munique. Obviamente o preço também não vai estar perto do ideal, né? A gente precisaria esperar aí para ver se o Bayern demora um pouco para abrir o placar, para que valorize um pouco esse preço, mas a tendência é que o Bayern massacre mais um adversário aqui que não vive um bom momento na competição, tá? Seguindo adiante, a gente tem então Juventus e Benfica, outro jogo interessante aqui pra gente analisar, não é? Juventus e Benfica se enfrentam também às 17 horas, lá em Turim, na Itália. Juventus como mandante, odds de 1,85, odds do Benfica a 4,20. O Benfica, a gente já comentou aqui, não vive um bom momento no futebol português, é apenas o 3º colocado, e na Champions League é o 27º colocado. No entanto, mostra aí a possibilidade de reabilitação tendo vencido as últimas 2 partidas. Bateu o Napoli por 2-0, um excelente resultado que não era esperado. O Napoli, tecnicamente, um time mais forte que o Benfica, porém com vários desfalques. Antes disso, havia vencido também o Ajax. O Ajax da Holanda não vive um bom momento também, está fazendo uma campanha tentando se recuperar.
Mas o Benfica fez muito bem o seu trabalho jogando dentro da sua casa, venceu aí a equipe do Napoli e anteriormente havia vencido o Ajax lá na Holanda. 2 bons resultados do Benfica que não vinha bem, tá? No entanto, a Juventus também está numa fase interessante. Nas últimas 2 partidas venceu o Pafos por 2-0 e venceu o Bodo Glimt por 3-2. O Bodo Glimt estava acabando de assistir o jogo deles aqui contra o Manchester City. O Glimt venceu o City por 3-1 agora há pouquinho, né? Então isso faz com que o time do Manchester City fique um pouco mais atrás na disputa pela liderança do campeonato. O Bodo Glimt melhora a sua situação e mostra aqui que o time da Juventus, que é o time que a gente está comentando agora, teve aí méritos em enfrentar adversários que costumam complicar, e o time da Juventus foi bem, tá? Então, imagino que dentro de casa aí, com o retorno de alguns jogadores importantes, tá? A gente tem aqui, por exemplo, do lado da Juventus, provavelmente o Vlahovic retornando, já jogou no final de semana, né? O Milik, eu não sei se volta, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, o Locatelli em boas condições de jogo, o McKennie em boas condições de jogo, esses jogadores, o Yildiz, turco, aí também retornando ao time. Esses jogadores em condições, eles entregam ao time da Juventus uma dinâmica tática muito mais interessante, uma agressividade no setor ofensivo, que provavelmente vai fazer com que o Benfica tenha bastante dificuldade, né? Tá voltando aí para o time o Otamendi, que não jogou contra o Porto no final de semana porque estava suspenso, né? Então o time do Benfica também vai ser o mais titular possível, tá? Não terá aqui o Richard Rios, talvez esse é o principal desfalque no time do Benfica, ele é dúvida, tá colocado aqui como começando o jogo, tá? Mas eu não sei se ele começa. E o Luque Bacchio, jogador centroavante aqui que o Benfica contratou do futebol inglês. Vamos ver se vai começar jogando ou não aqui, mas o Pavlidis, o grego, aqui tem conseguido fazer boas partidas para o Benfica. Eu gosto aqui de uma postura dominante do time da Juventus nesse confronto aqui. Leia o Benfica a 4,20 é a minha sugestão para esse mercado aqui, certo? Seguindo adiante aqui, a gente tem talvez o jogo que eu considero a possibilidade de back nesse dia de quarta-feira, que é o jogo entre Newcastle e PSV. Tá? O Newcastle 1,44 dentro de casa e o PSV como visitante a 6. A gente teve aqui, por exemplo, o jogo do Bayern, uma odd extremamente amassada, não tem como trabalhar a favor do Bayern. O jogo do Chelsea, a mesma coisa. Já aqui nesse contexto, o Newcastle com uma odd entre 1,45 e 1,50, eu acho bacana trabalhar a favor do Newcastle. Pegando a tabela da competição aqui, o Newcastle 12º, vencendo pode encostar na turma ali do G8 da competição, e o PSV 21º, a briga do PSV é para ficar nesse pelotão aqui que disputará o playoff na próxima fase, tá? O PSV que perdeu na última rodada para o Atlético de Madrid por 3-2 num jogo muito corrido, muito interessante, tá? E o Newcastle na última empatou com o Bayer Leverkusen, tá? Fora de casa. Antes já havia perdido para o Marselha também fora de casa, então agora volta a fazer um jogo no seu campo o time do Newcastle e provavelmente um jogo de supremacia ofensiva, de bastante volume técnico. Jogadores importantes aqui todos estarão presentes nesse time do Newcastle. Tonali, que é um jogador fundamental no meio campo, o Voldemade, que é um jogador importante no ataque, e o Gordon também, que é o camisa 10, é o cara que pensa o jogo da equipe do Newcastle. Todos deverão estar disponíveis como titulares aqui para esse confronto, tá? Então eu acho que nesse contexto aqui o Newcastle leva vantagem e espero que a gente tenha uma janela de oportunidade para estar posicionado back ao Newcastle nesse confronto. Na sequência aqui a gente tem outro jogo interessante que é o Olympique de Marselha e Liverpool. Tá? Esse jogo aqui a gente tem o time do Liverpool que deu uma melhorada interessante nessa Champions League. A race recente do Liverpool tem aqui 3 vitórias, né? E, aliás, são 4 vitórias e 2 derrotas. Ocupa a 9ª colocação. Então, pontuar aqui significa muito para o Liverpool, porque vejam aqui, ó, da Inter, que é o 6º colocado, até o Barcelona, que é o 15º colocado,
é uma diferença de apenas 2 pontos, tá? Então o Liverpool tá nesse bolo aí também. Vencendo o jogo, o Liverpool tem condição de subir na tabela, então esse jogo é um jogo muito importante para a equipe do Liverpool. O Olympique de Marseille está lá na 16ª colocação e vem de 2 vitórias seguidas, né? Venceu o Newcastle, um jogo bem difícil, e venceu também o Union Saint-Gilloise aqui na última rodada por 3-2, então a gente tem o time do Marselha chegando bem aqui na Champions League nesse momento. Não será um adversário tão acessível assim para o time do Liverpool. 3,60 a odd do Marselha, 1,95 a odd do Liverpool. Eu acho que esse preço poderia inclusive até estar mais equilibrado. Eu gosto desse mercado aqui para over goals, tá? Gosto dessa partida aqui com 2 equipes que têm uma vocação ofensiva interessante. Estão exatamente com o mesmo número de gols feitos e sofridos. 11 gols feitos, 8 sofridos. As 2 equipes com o mesmo número. E a gente tem a linha do over 2,5 a 1,62 nesse momento. A gente conseguiria pegar aí, sei lá, 1,80 se a gente aguardasse um pouco no live. Então, a minha sugestão para a ação nesse jogo é esperar para o ao vivo e pegar o mercado de over goals nessa partida, certo? Para fechar, então, a gente tem aqui Slavia Praga e Barcelona. Barcelona 1,33, Slavia Praga a 7,50. Talvez hoje, no futebol que a gente está acompanhando aí, junto com o Bayern de Munique, com o Arsenal na Inglaterra, o Barcelona talvez seja uma das equipes mais efetivas que a gente tem aí, embora nessa Champions League o time não esteja desempenhando tão bom futebol. Tá? Apesar de ter vencido na última rodada o Frankfurt por 2-1, o Barcelona tem oscilado bastante na Champions. Claro, na La Liga, lá na Espanha, o Barcelona é líder isolado da competição e a tendência é que consiga aí seguir em frente para a conquista do título dessa competição. Mas na Champions League precisa melhorar e não pode abrir mão desses pontos fora de casa. Então aqui a gente pode ter o segundo back favorito nessa quarta-feira, tá? Pegar o Barcelona aí na faixa de odd próxima de 1,40 contra o Slavia Praga, que está lá na 33ª colocação, apenas 3 pontos, né? Foram 3 empates e 3 derrotas a campanha do Slavia até esse momento na competição. É um time que tá basicamente passeando na Champions League já, não tem muito mais chance aí de buscar uma vaga de playoff pelos jogos que faltam, então vai jogar muito mais sem responsabilidade a equipe do Slavia aqui, o que pode ser inclusive interessante para o Barcelona buscar as oportunidades que precisa para sair ganhando esse jogo, tá? Então a minha primeira sugestão aqui é back ao Barcelona, talvez até tenhamos preço para buscar a goleada do Barcelona aqui em cima do time do Slavia Praga. Vamos ficar de olho nesse jogo, porque essa é uma grande tendência para essa partida. Fechou, rapaziada? Essas foram as minhas análises para os jogos de quarta dessa Champions League. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui nos comentários. Lembrando sempre, para acompanhar os jogos junto comigo é só me seguir nas minhas redes sociais que ficam aqui na descrição do vídeo. Esse conteúdo tem o apoio do Bolsa de Apostas. Se você não tem uma conta na maior exchange do Brasil, é só clicar nesse QR Code aqui, escanear o QR Code, né? Ou clicar no link na descrição do vídeo, abra sua conta no Bolsa de Aposta, que aí você consegue acessar a comunidade do Discord e fazer esses jogos todos com a galera lá no Discord também. Eu vou estar por lá, obviamente, fazendo os jogos junto com a galera. E é claro, você vai ter acesso às melhores odds do mercado, sem risco de limitação, trabalhando numa bolsa esportiva de verdade, confiável e segura, ok? Deixo também a dica, se você quer aprender um pouco mais sobre overgoals, fica aqui no link da descrição do vídeo, o meu e-book, onde eu trago o meu conteúdo, como eu desenvolvi a minha metodologia para trabalhar overgoals, 5 temporadas completas de entradas catalogadas dentro do mercado ali, onde eu explico pormenorizadamente a minha metodologia para vocês. Valeu, tá dada a dica então? Nos vemos no próximo conteúdo, um grande abraço, até lá!